Aqui e ali, encontros, reencontros e partilhas de histórias que cruzam caminhos com Natália Dias. Horizonte Algarve. Olá novamente, bem-vindos a mais um programa Aqui e Ali, no Horizonte Algarve, e desta vez com uma convidada especial. É ela, Elsa Pires, uma mulher empresária, escritora, que mais? Política, designer, pronto, por aí, mãe também. Vamos falar um pouco sobre todas as tuas vivências, todas as tuas atividades, tudo o que tu tens feito. Conta-nos como é que surgiu o teu primeiro livro. Tenho certa curiosidade porque muitas pessoas catalogaram o teu livro como uma escrita erótica e eu li ali umas passagens, sou sincera, não li o livro todo, li umas passagens e fiquei assim um bocado escandalizada. Conta-nos como foi a tua inspiração e como surgiu a ideia de fazer esse livro. Curiosamente, bom dia ou boa tarde. Olá. Olá. Obrigada pelo convite. Eu fui a Madrid. Foste mesmo a Madrid? Fui realmente a Madrid. E algo aconteceu em Madrid que me fez ver quem eu era realmente. O que é que aconteceu em Madrid? Isso eu não vou contar. Encontraste um madrilenho? Não, curiosamente. Quando cheguei de Madrid, achei por bem, ou pelo menos surgiu-me aquele livro. Se não o leste todo, é pena, porque... Ainda não tive tempo, mas eu sou sincera, digo a verdade. O livro tem uma parte tanto de erótica como de dramática, porque acaba por ser a história da minha vida, e eu não conseguiria contar a história da minha vida sem inserir algo de mais soft, porque... E a parte soft é justamente aquela que tu achas que é pior. Eu não disse pior, eu só disse erótica. Mas é erótica, não pornográfica. E eu acho que todos nós, na nossa idade, já passamos por aquelas situações. E se não passamos... Quando chegar lá. Muito mal. Se ainda não chegaste, é mau, porque são coisas que nós todos devemos viver. Só que são... realmente situações em que as pessoas não querem falar ou são tabu, mas não passa da história da minha vida, em que eu inseri nessa história. O livro fala de uma mulher que está a viver uma noite de amor, uma única noite, e que mentalmente conta a história da sua vida, dizendo que de certa forma há sempre um momento, nem que seja só aquele, que a vida vale a pena ser vivida. Apesar de todos os pesares. Mas aconteceu ou foi só mentalmente? Isso... A vida aconteceu, a parte de vida aconteceu. Agora, a outra parte, ou eu tenho uma mente realmente fantástica... Não, acho que essa é uma resposta de um político, essa é a resposta política. Mas eu aprendi. Porque tu tens uma vertente política também muito grande. Diz-me tu, e como é que foi a aceitação do teu livro? Foram mais mulheres, mais homens? Como é que foram as críticas? É óbvio que foi um boom. Eu, na altura, até era vereadora e não é corrente. Eras vereadora da Câmara de Lolé. Justamente, e não é corrente uma vereadora sair-se com um livro daquela índole. E eu acho que foi um bocado mais aquilo que as pessoas disseram que realmente chocou, as primeiras pessoas, que realmente chocou. O livro, se calhar, só tem uma palavra erótica. Não, é mesmo histórias eróticas. Mas acho que é um bocado... Como dizer-te, o Miguel Madeira, que também é escritor, tem uma frase muito engraçada que ele diz: quando tu escreves um livro, as pessoas perguntam-se se tu dormiste com os teus personagens. Eu, que escrevo thrillers, mato muitos e nunca ninguém me perguntou se eu matei algum. Pois. Portanto, aí as pessoas procuram sempre histórias interessantes e de sexo. Ao fim e ao cabo, o sexo vende, é um bocado assim. Mas acho que foram os homens que gostaram mais do livro, não pela vertente erótica, porque os homens mais habituados à pornografia não acharam o erotismo muito interessante, acharam a vida muito dura. E aquilo que eu realmente consegui em termos de críticas foi os homens dizerem li o teu livro e realmente tu tiveste uma vida muito dura. E as mulheres, em geral, quando eu pergunto ler o meu livro, elas ficam cor-de-rosa. Aí já percebi que leram. Já percebeste que leram. Que leram. Não foi o meu caso. Não, tu não leste. Não li, aí está. Tu não leste, tu foste à procura só das partes que as pessoas... Mas que as pessoas falavam, as pessoas falavam muito. Vendeu-se bastante e houve uma aceitação grande. Eu acho que leram o livro 2 vezes
pelo menos é o que me dizem, e teve um fim que não é preciso, portanto as pessoas ficaram um bocado perdidas, porque a ideia era justamente as pessoas escolherem o fim que elas achassem. E ao voltar a ler, põe as ideias em dia. Mas realmente foi o livro que eu mais vendi, e a partir daí todas essas pessoas têm comprado todos os outros livros, portanto presumo que já vais em quantos livros? 4 romances e um infantil. O infantil é o que temos aqui, portanto tens Uma Noite em Madrid. Tenho Uma Noite em Madrid, Mr. depois London. o Mr. London foi o segundo. Tenho o Mr. Centro do Universo, que fala de Sombras de Alportel. E agora do Dragão. O Metro da Vida. O Dragão é O Dragão está aqui. Neste. Ah, sim, está aqui na capa do O Dragão tem neste. E depois, para fazer ver que ao fim e ao cabo eu não sou só erótica, escrevi um livro infantil para me fazer perdoar, e que é muito giro e tem uma história também. E acreditas que o livro infantil vai tapar? Não, porque de certa forma eu sou uma pessoa erótica. Eu não queria fazer comentários, mas pronto, o meu decote em V não fica igual ao teu decote em V. Portanto, de certa forma, acho que eu tenho que assumir aquilo que eu sou, e há, na minha vida, em tudo aquilo que eu faço, há uma vertente erótica que eu gosto. É assim, mas como é que surgiu a ideia de escrever o primeiro livro? Tu não eras escritora, portanto, eras empresária e continuas a ser empresária? Não, mas eu escrevia poemas, escrevias? frasinhas, aquelas coisas que nós escrevemos em casa, e escrevia imensas coisas. Mas como é que tomas a decisão? Tem que haver aí uma... Não foi uma decisão. Eu cheguei a casa, eu acho que algo me incomodava ao longo dos anos, e também aquela situação, eu sou uma pessoa sorridente. E eu acho que eu olho para as pessoas, hoje em dia, são muito deprimidas. Eu acho que o que eu quis dizer, ao fim e ao cabo, às mulheres, é dizer: olhem para a minha vida, não foi fixe, mas não é o fim do mundo. Continua a sorrir. Não é o fim do mundo, e nós temos às vezes que aceitar, e foi assim. Quando cheguei, eu escrevi o livro em 3 dias, sentei-me e escrevi realmente... A Noite em Madrid foi sim, em 3 dias? Em 3 dias. Escrevi realmente tudo aquilo que me apeteceu, do princípio ao fim. Foi aqueles 3 dias que não atendeste o telefone, agora já sei. Provavelmente. Depois mandei a uma amiga, não reli, mandei a uma amiga e ela disse: epá, isto é... tu devias mandar para qualquer lado. Mandei para a editora. Passado uns dias recebi uma chamada da editora que dizia: então você não vê os seus e-mails? Disse: não, porque é que nós já mandamos o e-mail a dizer que vamos editar o seu livro. E não tivemos. Eu disse: a sério? Ok. Aquilo mandei, mas nunca pensei que realmente fosse... acho que nesse momento eu tive um bocado de receio. Aí é que percebeste que ups, Sim, e agora? aí disse: aí agora? E agora Isto que é vai que eu ser faço? muito mal. Mas foi no momento em que me perguntaram qual é o nome. Que nome é o seu nome? Quer criar um pseudónimo? Mas eu disse: não faz sentido, eu quero realmente o meu nome. Se eu estou a falar de mim, de certa forma eu quero dizer às pessoas, no fundo, nós temos a vida que nós temos, está a acontecer, é verdade. Claro. E nós não somos culpados muitas vezes daquilo que nos acontece. Somos culpados da forma como nós reagimos perante aquilo que nos acontece. Acho que é um bocado assim. Claro. E acho que é isso que eu quis dizer nesse livro. E depois tive medo, mas depois disse: ao fim e ao cabo, isto é assim mesmo. E é a minha vida, sou eu. Consegui escrever isto e pronto. E pronto, é o que é. E é o que é. E depois, dado o êxito do primeiro livro, partes logo de seguida para o segundo, porque foi praticamente foi um ano. Um ano depois. Tem sido todos os anos um livro. Eu consegui depois escrever o segundo. Ou seja, segundo. se viveres até aos 100 anos, ainda vamos ter... E no segundo, eu acho que eu quis aproveitar-me do escândalo, foi. Tanto é que, se tu vires bem, aqui no segundo diz uma coisa que as pessoas, todos leem, mas ninguém fala nisso. Uma história de amor entre uma vereadora... É sério! E um moço eu não pequeno. E um moço pequeno. E um moço pequeno. Opa, isto tem que se... Eu não acredito nisto. Eu não tenho este livro. Não me quiseste chegar a este. Mr. London, numa história de amor entre uma vereadora e um moço pequeno. Acho que, de certa forma, eu quis chafurdar naquilo que já se tinha dito. Este fica para mim. Quero ler. E, de certa forma, continuei Mas aconteceu isto, porque vereadora és, mas o moço pequeno existe? Mas como é que se diz? Tu és escritora também. O que é que se diz de nós, escritores?
É que Um verdadeiro escritor é uma pessoa que consegue... Estás a falar de um verdadeiro escritor. Não, um verdadeiro escritor, vamos considerar que nós somos, não é? Não, as minhas crónicas, tudo o que eu tenho escrito, intitulam-se como metáforas da vida real. E são sempre não é um humor negro, mas é sempre são muito irónicas. Portanto, eu não me considero no mesmo escalão dos escritores, porque não chego lá. Dizem mas que a minha ironia sim é quem consegue fazer o leitor acreditar que uma história que não aconteceu é verdadeira e que uma verdadeira é falsa. Portanto, posta em causa. Justamente. De certa forma, tu não consegues perceber se há aqui neste livro, há um dragão que fala, provavelmente há alguma fantasia. Tu não consegues perceber qual é a parte de fantasia. Ou seja, ao introduzires a mitologia, pronto, isso já muda um pouco de figura. E depois partes imediatamente para um terceiro livro. Que fala da vida... Em 2020, que é um livro que fala da vida de uma rainha no Egito, há 3.000 anos atrás, e, ao mesmo tempo, fala de um casal que vive hoje em dia. Portanto, e que acaba misturar por ser, as duas histórias. Justamente as duas histórias. E que acaba por ser o mesmo casal que, há 3.000 anos atrás, viveu uma história e que acaba por viver hoje e encontrarem-se hoje, e consegues perceber porque que a atitude deles hoje é estranha, porque ao fim e ao cabo nós somos a soma de tudo aquilo que nós já vivemos, e muitas vezes nós reagimos de uma forma estúpida a uma situação sem perceber porquê, mas é porque provavelmente já vivemos algo parecido, ou nos lembramos ou recordamos. Ou seja, que acreditas em por vidas acaso anteriores, não? Por acaso não. Acho que consegui escrever sobre isso, mas sem não acreditar sei. nisso. Não, quer dizer, no final do livro, porque eu não penso muito quando escrevo, eu escrevo por impulso, vem na alma, e no final nós temos um romance, e claro que vais ler o romance e até faz sentido, mas não, eu acho que eu não acredito, não sei. Está bem, é um bom dado. O Metro da Vida é aquele livro que tu foste escrevendo no Facebook? Sim. O Metro da Vida, eu quis me distanciar desta mulher que eu criei, porque é verdade que nos meus 3 primeiros livros há muito de mim, daquilo que eu sou. Consegue-se identificar sempre a mesma personagem? Não propriamente, mas tu consegues identificar que sou eu. Quem me conhece, que tu consegues ver que é alguém que teve a minha vivência e que de certa forma consegue escrever os 3 primeiros livros. Nota-se que sou eu a falar. Este livro eu pus-me no Facebook primeiro porque as pessoas não leem. Hoje em dia já não leem. E eu quis escrever qualquer coisa para agarrar as pessoas. E então era suposto ser uns contozinhos, 3 ou 4, assim ao longo do tempo. Só que foram Acho que foram 45. Ok. 45 episódios. E tem a ver com pessoas que... uma mulher, por exemplo, que não sou eu, que não tem nada a ver comigo, que é realmente criar uma personagem. Justamente um personagem. Eu quis de certa forma mostrar, e este livro não é erótico. Okay. Nada. Aliás, ele tem um episódiozinho. Que eu, quando escrevi, o pessoal que lia, porque já havia muitos seguidores, eram 500 e tal pessoas a seguir, que eram 3 episódios por semana. Ok. À meia-noite. Isso tudo no Facebook? Tudo no Facebook. E as pessoas, quando eu escrevi, saía à meia-noite. E às vezes fazia de propósito, à 00:05 ainda não o tinha lançado, e as pessoas estavam a mandar mensagem, então hoje não há conto. E achei curioso porque não tinha nada a ver comigo. Foram personagens que eu criei, de certa forma. Não lhes dei nome. No livro já começam com o nome, mas no Facebook não. Não dei nome. É o dia contado. A mulher conta o seu dia e o homem conta o mesmo dia que viveu. E as pessoas apercebem-se que eles estão ao lado um do outro. Daí o Metro da Vida. Estão ao lado um do outro, que se amam de certa forma, mas que nunca se encontram. Então aquilo cria um stress. Eu já estou com stress. Cria um stress enorme no leitor, porque ele vive estes personagens, ama estes personagens, eu apercebi-me disso, imagina-os da mesma forma todos,
e eles não se encontram, então as pessoas sofrem imenso. Oh, mas diz-me já, é assim, eles encontram-se ou não? Eu não vou ficar à espera de saber. Foi muito engraçado porque foi o meu primeiro livro que acaba bem. Está bem. Porque Encontraram-se. Porque eu quis. É curioso, isto é assim. Tu vais fugindo àquilo que as pessoas querem. Porque tu não podes dizer o que as pessoas querem, porque senão o livro não acaba. Acaba, claro. Sim. Então tu vais fugindo, mas há um dado momento, tu apercebes, tu estás presa, tu também gostas deste casal. Este casal que toda a gente quer ver juntos. Então crias uma série de situações para eles não se encontrarem ao longo do tempo, por isso é que depois isto acaba por ser longo, mas há um dado momento, tu começas a acreditar no amor. Ok. Eu que já não era muito crente. Mas, e depois tens uma grande responsabilidade. Como é que tu vais pôr um final a este livro? Porque, de certa forma, tu Cada um criou a sua expectativa. Sim, e as pessoas querem acreditar que eles vão realmente acabar bem, porque eles sofreram por eles. Aliás, eu até tenho uma mensagem no final do livro muito engraçada para todas as pessoas que seguiram. E foi o meu livro que eu tive a responsabilidade de acabar bem, porque já devia já isso, estava na hora sim, também. devia isso a todas as pessoas. No fundo, o amor, eu passei a acreditar nele também. Houve uma série de histórias das pessoas contaram foi bom histórias. para ti também, foi tipo terapêutico para ti. Foi, e foi para muitas pessoas que comunicaram comigo e que eu apercebi-me que, no fundo, com este livro eu fiz as pessoas acreditarem que este casal existia neles, existia em todo lado, e foi muito interessante. Eu acho que é, de longe, o meu melhor livro. Porque é aquele que não tem nada... O metro da vida. E o metro da vida é aquela pergunta que te fazes, afinal, a quantos metros de ti está o homem na tua vida? Bom, agora tem que se manter o distanciamento, que é 3 metros. E então, agora não sabemos. Aqui, no final, até há um PS... que as pessoas, está aqui, a nota do autor, se conseguiram amar tantos dois personagens de um conto, criados por uma escritora que não é famosa, é porque o amor existe em todos nós, em mim porque os criei e os amei como meus, e em vós que ao longo destas semanas sofreram com eles. Hoje, sabemos todos que afinal o amor ainda faz bater corações. Nora Marques e João Pires, que são os meus avós, o nome dos meus avós, serão felizes para sempre em nós, enquanto o nosso coração continuar a bater forte por uma grande e verdadeira história de amor. Acho que é um bocado isto. Isto foi criado por brincadeira e foi muito engraçado porque assim, eu escrevia isto meia hora antes de lançar. Aquela inspiração, aquela... E se tu vires bem, e eu vou-te deixar os livros, vais ler, cada episódio destes, cada dia, acaba com suspense. As pessoas ficam naquela... Ficam à espera o que é que vai acontecer amanhã. Isto funcionou muito bem. E foi ótimo. Acho que isto Elsa... fez-me escritora este livro. Este é que fez-te escritora. Portanto, já levas 4 livros, um infantil, como é que é? São 5. 5 já. Sim. E já tens mais algum? Tenho outro que eu depois também escrevi no Facebook, que é Aroma de Amor, que fala de violência doméstica. Aroma de Amor? Aroma de Amor, fala de problema de violência doméstica, portanto, que nós, é um problema grave e que nós, se calhar... E está para breve? Pois agora é para o ano, pois todos os anos. Todos os anos, não é? Não, é para este ano. É para este ano, pois. Porque este saiu o ano passado. E são todos pela chancela da Chiado Editora. Sim, os Chiado são diferentes. Este é Austrolab, mas também é da Chiado. Este é que não, este é o Cordel de Prata. É infantil. É Cordel de Prata. E diz-me uma coisa, identificas-te mais com a Elsa escritora, a Elsa designer, a Elsa mulher, a Elsa empresária ou a Elsa política? Eu acho que nós somos todos puzzle. Nós somos todos um puzzle. Se tivesses que escolher, eu a partir de agora vou ser esta Elsa. É assim, a política eu faço porque é uma necessidade de estar na vida, digamos. Porque, de certa forma, tenho uma opinião e eu não sou daquelas pessoas que ficam em casa a dizer se fosse assim, eu estava nisto. Não, eu dou a cara. Vais lá. Vou lá. Pronto. Portanto, não é uma coisa que me define, de certa forma. É mais uma vertente social. Os tecidos eu crio, portanto, criei as máscaras, hoje temos uma marca infantil,
Adoro, não gosto muito de encomendas, muito embora nós vivemos de encomendas. Eu gosto de criar o primeiro vestido que depois vai gerar as encomendas. Acho que eu gosto de criar e isso, gosto dos tecidos, gosto de pegar neles, gosto de escolher e gosto sobretudo de pensar que num metro de tecido, não é? Depois sai uma coisa Pode fantástica. criar algumas coisas. É isso, mas eu faço muita coisa, tricôs e crochês e eu sou macramês. Tens esta marca, a EP? EP, Elsa Pires. Elsa Pires e tens a Palomita, não é? A Palomita é da minha filha, a Paloma, ok. que é da Palomita, que é a roupa de criança. Que é a roupa de criança e também. E o macramê da Luana, que é a Lili. Tu trouxeste qualquer coisa de criança, não trouxeste? Trouxe, sim, senhora. Ainda que as minhas filhas já estão muito crescidas, não, olha. Epá, vais ter netos, trouxe. Olha que coisa gira. Aqui. Então tu fazes o design e elas fazem a concepção do... Não, a minha filha escolhe os modelos e eu é que faço a confecção. É o contrário. Eu sou muito dotada. Um bom partido. Nota-se. Sou um bom partido. É um bom partido. Sou um bom partido. E isto, neste caso, é uma encomenda para uma menina e para o maninho dela. Olha que engraçado. Muito, muito giro. E, portanto, fazes também... Como é que surgiu esta ideia das máscaras? Porque isto foi ali naquela altura, portanto, foi o ano passado, em maio, não é? Em fevereiro, aliás. Fevereiro, fui 2020. A primeira pessoa a falar em máscaras. Máscaras de tecido. Sim. Não, eu fui a primeira pessoa a falar em máscaras. Na altura não se falava sequer em pandemia. Quando eu me apercebi que nós iríamos ter um problema, e eu fiz salvo erro, em fevereiro eu tinha aquele programa Os Dois Dedos de leitura no Calcinha. Sim. Em que eu levei máscaras para oferecer em fevereiro, quando a pandemia só aparece em março. Em março, sim. Porque, como eu sou uma pessoa assim muito versátil, eu tinha um amigo na China que me perguntou se eu conseguia encontrar 2 milhões de máscaras para 2 milhões de máscaras para vender à China. Eu disse, mas para que os chineses querem máscaras se eles é que fabricam, eles não é? É que produzem as máscaras. Claro. Entretanto, sentei-me e tentei procurar em Espanha, em França, em todo lado, não havia máscaras em lado nenhum. Isso em fevereiro... Isso esgotou, sim. Sim, não havia máscaras em lado nenhum. Mas não se falava ainda da pandemia. E na altura eu pensei, mas o que é que se está a passar na China? Epá, não sei, eles têm aqui uma doença qualquer e usam máscara. Por isso é que eu depois comecei a confeccionar. Mas como é que criaste a primeira máscara? Tinhas o molde? Tu até fizeste. Foste à internet. Fui à internet, depois desenhei. Tu até fizeste na altura um programa, porque entretanto eu pensei que era uma doença bacteriana. E então mandei vir tecido antibacteriano de Itália. Okay. E depois criei essas máscaras, que ainda hoje são usadas, mas para pessoas com asma. Curiosamente, aquilo funciona muito bem para pessoas que têm problemas respiratórios. E as do tecido bacteriano. E desenhei as primeiras, claro que não ficaram muito bem, mas fui acertando. Entretanto, depois comecei logo a receber encomendas e foi na altura em que realmente se percebeu que nós iríamos precisar das máscaras, até porque houve aquela coisa, não, máscaras é uma falsa sensação de segurança. Sim, houve ali depois, uma época entretanto, que... eu sei com as máscaras, mas as pessoas também, algumas diziam, pois, ela está-se a aproveitar da pandemia para ganhar dinheiro. O que é certo é que depois... Na altura houve muitos comentários. Houve muitos comentários. Mas fez-se as máscaras, nós até tínhamos um sistema muito engraçado que era quem puder comprar, compra, quem não puder nós oferecemos e depois com o dinheiro das máscaras, com o dinheiro das máscaras nós depois compramos TNT para oferecer as batas aos hospitais. Acabamos por criar uma dinâmica bastante boa. Esta por acaso trouxeste hoje de casa, que isto foi um programa que a minha filha fez, com licença, da escola, onde participaram no Green Chef, e tu na altura ofereceste as máscaras, os aventais e todas estas, os chapéus também, aqueles gorrinhos, e foi feito com eles. Tenho que mostrar que esta eu guardo como uma certa adoração. Não sei se dá para ver. Que é muito engraçado, que tem os logotipos do jornal. Hoje trouxe uma especial. Ok. Para a dona Dionilda. Muito bem. Olha que engraçada. Aqui. Olha que bem que ficou o logotipo. Que gira. Sim, senhor.
Olha que gira. Deixa-me lá pôr ali só para... Isto com o tempo, que tenho a câmara. hoje em dia já há máscaras em todo o lado, mas eu acabei Olha que por engraçado. ficar com as máscaras personalizadas e essas são certificadas. Portanto, e estas, que tipo de tecido é feita? É um tecido que foi certificado, portanto ele é impermeável, se tu meteres aqui água, isto não cai para o outro lado. Ok. E que na altura, por uma questão de coisa, eu mandei certificado só para ver e foram certificadas pelo CITEF, portanto são máscaras que são absolutamente aceitáveis e não fazem borbulhas, não são ótimas. E esta foste tu que enviastes para o meu marido, Sim, com o lacinho com igual. o papillãozito. É para ver, qualquer coisa que se faz tem que haver um certo Tem que haver sensualidade. Um charme, uma elegância. Isso faz parte de não mim. esperávamos outra coisa da Elsa. Já sabia que ias faz fazer parte pandan com as máscaras. E na altura tiveste muitas encomendas. Mas acho que as máscaras vão ficar, acho que vai ser um produto que vai ficar no tempo e que nós nunca mais vamos quando viver sem houverem máscaras. multidões, Sim, isso sim, penso sim, que muitas sim. pessoas se sentiram mais seguras, não é? Sim. Mas naquela altura, não sei precisar o mês, saberás tu, o que é que aconteceu? Tinhas, ou seja, eu sei que fazias encomendas, tinhas não sei quantas costureiras, entregavam a hospitais, lares. Como é que foi essa? Conta-me essa história. Curiosamente, temos então a vertente política, que tu percebes perfeitamente o contexto político do país. Nós estamos no Algarve e, curiosamente, ao Algarve, nada. Nunca. Nós não temos nunca nada. Nós pagamos impostos como toda a gente, mas é muito difícil nós conseguirmos estar em pé de igualdade com Lisboa ou Porto. Então, quando tu te apercebes que, de certa forma, vais precisar de uma série de material de proteção para os hospitais, Vocês trabalhavam ali muitas horas. Sim, porque, entretanto, tu percebes que nós não vamos ter do governo coisíssima nenhuma. Portanto, nós somos dos algarvistas, temos praia, mais nada. E sardinhas. De vez em quando. Portanto, de certa forma, eu apercebi-me, e na altura até pedi ajuda, mas não foi aceita ou recebida, ou sei lá, enfim. E comprei rolos de TNT. Curiosamente, o TNT era utilizado para os artigos de decoração. E eu apercebi, porque falando com muitas pessoas, e talvez também com o meu amigo na China, que era necessário o TNT porque era um produto que já era utilizado nos hospitais e era isso que bloqueava, de certa forma, o vírus. Então, encomendei, sabia que o TNT iria esgotar. Gastei uma média de 4.000 e tal euros, que era todo o dinheiro que eu tinha, meu, pessoal. E disse, bom, agora vamos lá proteger o Algarve, porque de toda a maneira, se eu morrer, também não me vai servir para nada O dinheiro, não é? Pois. E é assim. E, entretanto, mandei vir o TNT e comecei a divulgar que nós precisávamos de proteção, portanto, os nossos hospitais, os lares, sobretudo, precisavam de proteção. Entretanto, as pessoas começaram a ajudar, aquilo funcionava de forma que as pessoas iam à minha loja, compravam X rolos de TNT, pagavam o TNT, que nós já tínhamos, mas Não, porque era mais fácil. não levavam o TNT, porque ficava ali e nós fazíamos as batas e entregavam. Nós conseguimos, acho que no prazo de um mês, nós éramos 100 e tal pessoas a trabalhar, porque havia as 20 costureiras, nas suas próprias casas a fazer, havia os voluntários que iam buscar os rolos de TNT para entregarem às costureiras, havia outros voluntários que iam buscar as batas feitas. Nessa época precisavam de homens, inclusive, porque Sim, aquilo era pesado, porque era não é? pesado, Foi. sim, os homens. E apareciam, nós punhamos no Facebook, 5 minutos depois aparecia Aparecia lá alguém. Ia buscar, entregar às costureiras, as costureiras confeccionavam, depois ia outras pessoas buscar, voltava para o meu ateliê. Entretanto, no ateliê nós verificávamos se estava tudo em condições, bem cozido, ensacávamos e depois havia voluntários que entregavam nos hospitais e nos lares. E ainda foram uns 3 ou 4 meses de trabalho intenso, nós trabalhávamos imensas horas e foi... Trabalho não remunerado. Não remunerado. Nós criamos um movimento que nós chamávamos da À Tua Mão, né? E que nunca foi registado, porque nós queríamos era mesmo só ajudar, sim, era sim. um movimento, nós queríamos ajudar, não queríamos nenhum reconhecimento, mas entretanto depois a televisão até soube, até houve um programa de Alexandra de Lencastre que foi... E a partir daí nós acabámos por ter muito mais ajudas, porque vinham tecidos do norte para nós fazermos as máscaras para oferecer, e foi realmente uma coisa fantástica, porque os restaurantes mandavam-nos comida, levavam-nos o lanche, e foi um apoio
fantástico. Incondicional. Incondicional. Quantidade mais ou menos de máscaras e... Porque era as máscaras, eram as batas, máscaras, não se chamam nós fazíamos batas, as cógulas, agora não me recordo bem do Pois, nome, tem outro aquela nome, sim. cena que eles punham na cabeça, os médicos, as máscaras, e era a bata até ao coisa e as botas. Tudo feito Em em TNT. Nós entregávamos uma média no Hospital de Faro, uma média de 500 e tal por semana. E depois tínhamos as toucas em tecido, que também fazíamos, e depois os lares. Vocês fizeram uma cobertura muito grande. Todos os lares algarvios e receberam. Mas tens a noção da quantidade que se fez? Quantas... Sim, eu tenho noção. Devem ter algum registro, não é? Não, eu tenho noção. Nós encomendamos, nós tínhamos 30 rolos de TNT, que eu comprei 30 rolos de TNT. Cada rolo de TNT fazia, sei lá, umas 400 batas. Nós fizemos milhares de batas. Pois. Foi muito bom para mim, de certa forma, ter conseguido, porque nos dá um orgulho enorme. E depois já poder ajudar. Sim, poder ajudar. E depois apercebeste que no Algarve, se tu vias bem, nós não tivemos lares com muitos focos de... Houve ali uma situação em Bulicame, foi quando nós começámos a trabalhar, mas depois já percebes que os nossos lares basicamente foram controlados. Sim, foram. Quando começaram as vacinas, eu comecei a receber cartas e às vezes alguns desenhos a agradecer justamente, e que depois partilhava com as costureiras, a agradecer e a dizer: agora já estamos protegidos, mas de certa forma, graças a vocês, nós conseguimos atravessar este momento. Foi muito bom e emocionante. Mas logo na altura, portanto, isso foi já o depois, mas logo na altura, como é que foi a aceitação do pessoal médico nos hospitais? É assim, eles também não tinham muita escolha, porque muitas vezes quando havia um foco que eles tinham que ir, o INEM passava pelo ateliê para se vestir e depois é que iam. Ah, é? É curioso. Porque não havia forma de... Agora, como é lógico, havia as reações políticas. Ok. É curioso que nessas coisas, e eu vou aproveitar que estou aqui, que quando há uma pandemia nós devíamos pôr um bocado de parte todas as nossas cores políticas e juntar-nos para Mas o que é que aconteceu em específico? É porque, assim, tu tens sempre a não olharem para mim, que eu era política, dizer, pois ela está-se a aproveitar para fazer campanha, não sei quantos. Ou o hospital... não estávamos em campanha na altura. Não, mas nós estamos em campanha constante dependendo de quem olha para nós, não é? Mas, de certa forma, eu tive comigo costureiras que eu não faço ideia qual era a cor política, certo? E muitas delas depois, elas próprias mostraram a cor política, que era para dizer, não, isto não é nada político, nós também cá estamos. Estiveste lá de todo o tipo. E depois havia aquela situação que nós servíamos o Hospital de Faro e muitas situações, mas depois havia da parte do hospital aquela coisa de, não, as pessoas gostam de ajudar e nós aceitamos. Nunca houve reconhecimento a dizer, nós precisamos de vocês. Nunca houve. Nunca houve. E isso é que, de certa forma... E consideras que porquê que nunca houve? Porque as pessoas têm justamente um aproveitamento político em situações que isso não devia acontecer. Nós fomos... houve um dado momento em que se falou de nós e depois já ninguém falou de nós porque era demasiado. Já era muito e eu ficar famosa. Justamente, já era demasiado. Nós acabamos por ficar famosas, felizmente, no coração de todos aqueles que nós ajudamos, mas nunca houve reconhecimento. E isso é um bocado chato. Dói um bocadinho. Se calhar, Dói um bocadinho, se dos calhar. políticos a dizer, vocês estiveram bem. Mas quem é que podia ter reconhecido? Sei lá, a Câmara de Lolé, por exemplo. Nós fizemos um trabalho enorme em Lolé, somos de Lolé, deviam ter orgulho nas pessoas de Lolé que se juntaram para defender o Algarve inteiro. Mas a Câmara também teve uma participação bastante ativa, não? Connosco Acho que não. também fizeram. Não, digo que também mandaram fazer máscaras. Botas e foi máscaras. Botas sim, e máscaras sim. também. Mas é assim, podiam-se ter aliado a nós, quando eu pedi, porque eu pedi, para fazerem algo, mas pronto, na altura não acreditaram e depois já era tarde demais para
para darem o braço a torcer. Eu acho que, de certa forma, é um bocado assim. Estas coisas têm que ser ditas assim. É um bocado assim. Eu acho que nós temos que descer de vez em quando do pedestal e dizer, dá cá um abraço, vocês estiveram bem. E a todos, porque nós éramos mulheres, homens, nós... Fica o recado, fica a dica, necessitamos de um abraço. Atenção, é verdade, precisamos de um abraço. E foi curioso que eu tive muito apoio do Norte. Sim, sabe que há um dado momento, de pessoas do Norte, a um dado momento a minha máquina de costura avariou e eu tive uma máquina de costura. As pessoas mandavam. Emprestaram uma máquina? Emprestaram a máquina, que depois deram uma máquina. Entretanto, houve nós não tínhamos luz, que era preciso trabalhar à noite. No dia seguinte houve um senhor que fez um não sei o quê, com focos, e depois nós não tínhamos mesa de corte e foram entregar a mesa de corte. As pessoas estiveram atentas, as pessoas do Norte têm fábricas, mandaram as coisas e ajudaram. E é um bocado isso. Nós, ao fim e ao cabo, tivemos o reconhecimento de muita gente, e no Algarve também, como é lógico, que as pessoas estiveram a colaborar, mas não houve dos políticos o reconhecimento a dizer fogo. Vocês estiveram bem. E não é por mim, porque nós éramos uma equipa muito grande, equipa de 100 e tal pessoas que tivemos o reconhecimento dos lares, que efetivamente mandaram e nós publicamos e isso. Mandaram o quê? Uma carta de agradecimento? Algo assim? E às vezes desenhos que as pessoas faziam. Pronto, é uma forma de... Sim, a Colatra, por exemplo, também mandou, porque nós também servimos a Colatra, mandou os desenhos e eu fiquei com isso porque era uma nuvem, um miúdo que fez um desenho, uma nuvem muito escura, não é? E depois fez o desenho daquilo que ele achava que era eu, e com um coração enorme. Nunca mais me esqueci, tenho isso guardado. Acho que é um bocado assim, mas acho que é isso. Bom, a parte política que eu tenho, acho que os políticos, sejam qual for, de qualquer partido, nesses momentos têm que agradecer às pessoas. Todos deviam estar unidos e pararmos dessas coisas, porque apesar de tudo somos todos portugueses, somos todos algarvios, somos todos... humanos. Mas é isso mesmo. E pronto, e precisamos uns dos outros. E diz-me uma ninguém coisa, sobrevive sozinho. Claro. Na altura, portanto, tu tiveste que fazer a certificação do tecido. Não, o tecido foi certificado por uma empresa. Eu fiz a certificação da máscara. Eu lembro que estavas à espera dali de... Porque as máscaras requerem umas medidas certas, portanto, é a forma como se costura, as pregas e o tamanho que elas têm e, como é lógico, o tecido. Como um fornecedor meu tinha certificado este tecido, eu aguardei justamente que o tecido dele fosse certificado e depois com o tecido certificado fiz a máscara. Tiveste que certificar a máscara outra vez. Sim. E tens a patente registada, tens essas coisas todas? Não, isso a certificação requer um número. Eu por acaso não trouxe, não sei se tem aqui, mas acho que não, tem um número que o CITEV nos... Não trouxe. O CITEV depois põe o número que nós temos a certificação, portanto as máscaras se forem... se alguém entrar na minha loja, por exemplo, tem o certificado que diz que pode ser utilizado. Podem ser utilizadas. Sim, utilizadas por X lavagens e não sei o quê, mas temos que pagar quando isso acontece. Estas são as certificadas, estas não são, estas têm o TNT dentro. Vários filtros, não necessita de TNT porque a própria pelo máscara tipo de tecido. E o que é que trouxeste nesta caixinha? Que a vez tens aqui uma caixa muito linda. A caixa é da minha marca, Luxury Collection, porque eu faço capas para aparelhos eletrónicos. Para o tablet. Sim, isto é para o tablet. E um pequeno computador. E para o telemóvel. Olha que engraçado. Fazemos por medida, claro. Mas essas são únicas. Nós fazemos só uma de cada. Só uma de cada. Porque para marcar a diferença, claro. Diferença. E depois temos sempre aqueles, isto has de ver que é um tecido tipicamente português. Temos essa, aliás, tu viste nas tuas máscaras as sardinhas e as varinas. Nós temos sempre aquela vertente portuguesa e depois tens aqui um mapa de Portugal e um pezinho a dizer Portugal, porque de certa forma é uma marca loutana. É uma mulher que bate no peito para uma Portugal marca... e pelo Algarve. Não, eu não nasci cá, mas quando vejo aquela frase em Vila Moura que diz não nasci cá, mas sou daqui, de certa forma isso encaixa-me bem, porque eu sou hiper patriota, adoro Portugal e o Algarve e os algarvios, por isso é que...
para mim Tem que ser. tem que ser. Há aqui uma coisa que eu nem sei se queres falar dela, Jesus. mas penso que talvez seja interessante. Porque esta Elsa que nós vemos aqui, toda bonita, toda jeitosa, Muito toda obrigada. chamativa, toda chamativa, tu tens um problema de pele que consegues É verdade. disfarçar bem, que é o vitiligo, não é? Não, nota-se bem, eu não escondo. Se vires bem, está aqui uma diferença, não Nas sei mãos qual é a consegue-se câmara, ver, nas sim, mãos, sim. eu tenho, e tenho há relativamente pouco tempo, portanto vai Há pouco fazer tempo. um ano. Eu pensei que essa Não. doença, pronto, Não, não, é vai uma fazer doença, um não ano. é? É uma Eu doença não estou aqui a dizer nada. que normalmente aparece no pessoal mais jovem. Foi o teu caso? Foi o meu caso. Apareceu o Eu ano fiz passado. 20 anos agora há uns dias. Há uns não é? dias, há uns dias. E apareceu-me isso. Isso é uma coisa que eu tive uma mancha durante muitos anos, me apareceu aos 20 anos e curiosamente até nos meus diretos que eu fazia, eu punha sempre o dedo aqui e dizia, tem aqui uma mancha e vou esconder e tal. Pois. Só que depois tive um desgosto em fevereiro e uns dias depois eu estava assim manchada. Aqui, nota-se aqui. Isso tem a ver com a parte mesmo, com o estado do ânimo? Sim, sim, esse stress diz que é stress. um pico de stress e realmente aparece. É uma coisa que eu não me importo de falar, ao contrário, curiosamente eu acho que Porque isto tens não nos bastantes- define. tens bastantes manchas, Tenho, inclusive tenho nas nas pernas pernas, e- no corpo. Curiosamente, o único sítio que eu não tenho, acho que é um É na parte atributo, visível. é um atributo que é protegido no meu corpo. Não tem manchas, mas tenho no corpo todo. E sinceramente, se há um dado momento, na cara me fazia um bocado de confusão, não porque eu me sinta diminuída, mas porque acho que as pessoas já não Olham mais, prestam muita talvez. atenção ao que eu digo e estão a tentar perceber porque é que eu estou toda manchada. Isso incomoda-me um bocado. Porque quando estás a falar com as pessoas, no princípio as pessoas estão sempre assim, a olhar para ti, olhar para ti. A contar as manchas e. Sim, mas e o tem, vitiligo, não tem. aliás, hoje em dia até Há modelos, sim. há modelos Penso que esta- têm, sim, bastante famosos, que Sim. têm e pronto. É uma coisa que não é... Obviamente, como toda a mulher, depois Sim. maquias-te um pouco e obviamente Mas não é nem tão sequer, notório. quer dizer, eu acabo por não esconder, porque de certa forma nota-se muito bem aqui, porque senão eu para esconder teria que pôr carradas de maquilhagem e não é propriamente o meu género. E depois há uma brincadeira que se pode sempre fazer. As pessoas são normais, eu sou tipo dálmata. Uns dias podes considerar, será que queres tigresa ou dálmata? E Porque, vais portanto, variando. Justamente, isso faz com que, é assim, nós somos pessoas de certa forma diferentes, com doenças associadas, mas eu sinto-me abençoada, porque esta doença não é nada, são meia dúzia de manchas. Não te provoca nenhum Não, desconforto, não, nada, são não. mesmo só manchas. É assim, isso acaba por ser, depois acabei por tentar perceber o que é que, como é que se curava e diziam que não Há uns havia anos atrás cura. só Sim. havia tratamentos em Cuba. Há muitos anos Sim. atrás, sim. Dizem que sim, mas agora há, porque assim, eu estou a fazer um tratamento que é da Bela Aurora, toma-se um comprimido e põe-se uns cremes e depois tem que se apanhar sol. Eu, como hoje em dia, agora estamos no inverno, não há sol, temos mas sempre assim comprei uma coisa de LEDs, de ultravioleta, e então acaba por compensar. E realmente funciona, porque eu tinha o nariz todo branco, já está a ficar pigmentado, esta parte está, portanto, Olha eu que tinha bom. a cara manchada e já não tenho, mas só vou fazer na cara, porque eu gostei das manchas das Gostaste? minhas pernas. Tem umas bolinhas, então E realmente... também a nível monetário, vamos lá, esses Não cremes é assim, também não ia é ser assim assim. tão dispendioso, porque o creme custa para aí 75 euros, dá para um mês, ao fim e ao cabo os cremes que nós compramos de beleza Mais coisa, menos coisa, andam pois. ali, não é muito dispendioso. Mas, sinceramente, acho que de certa forma até fico solidária com quem tenha e que não faça Mas tratamento. tudo, como essa doença aparece mais tudo nos jovens, talvez tenham essa ideia Aliás, de tentar esconder. Quando de- nos tiraram agora as fotografias em campanha, has de ver que eu tenho mesmo a cara manchada, que eu não quis absolutamente nenhum tipo de maquilhagem, que era para poder Para mostrar, sim, para poder mostrar que nós não somos isto, nós somos pessoas, a nossa personalidade, nós ou mais bonitas ou mais feias, ou somos só diferentes.
portanto, isto não me diminui em nada. E pronto, e digo aos jovens, realmente há agora cura, já se podem fazer, quem quiser tratar, como é lógico, mas muitas vezes na cara é só isso, é o desconforto do olhar dos outros. Nós estamos a falar e a pessoa está atenta às nossas manchas e não propriamente o que nós estamos a dizer, o que acaba por ser desconfortável, não é? Isso chama-se vitílico. Tem outros nomes, mas pronto, o vitílico talvez seja o mais conhecido. É o mais sim. conhecido. Não sei se há outros, acho que é só mesmo vitílico. Já ouvi, sou de sincera, não Não aprofundei essa situação, lembrei-me de perguntar agora. Mas é engraçado, tu vais olhar. Não te estava a olhar para a cara. Esta é uma. Estava-te a contar as manchas das mãos. Pois, é isso, olha, veja, este parece uma estrela, outro parece um coração. Isto distrai um bocado quando estamos na fila do banco, nós estamos a ver e tal. Está bem. O que diria a Elsa Pires? Isto é uma rádio jovem, virada para a juventude. O que é que dirias aos jovens que estão a ouvir a Elsa e que de certa forma ainda não encontraram bem a sua tendência, o seu futuro, o que é que vão fazer, o que é que eu vou estudar, será que posso ser escritor, será que posso ser designer, será que eu posso ser político? Eu quero imitar um pouquinho a Elsa. O que é que dirias aos jovens que poderiam fazer? Qual o caminho que poderiam enverdar? Eu diria que eu também não sei. Por isso talvez é que eu faça tanta coisa. Mas o que eu sei é que eu levanto todos os dias às 7 da manhã, eu tenho uma loja, um trabalho, eu sou eletrónica também na minha loja, eu faço automatismos, eu atendo as pessoas, falo com elas e muitas vezes eu trabalho até às 8, 10 da noite. E se me perguntares qual foi a parte do dia que eu gostei mais, há coisas que eu gosto mais de fazer que outras, mas nenhuma delas eu desgosto. Portanto, de certa forma, eu acho que eu aconselharia as pessoas a fazerem... nós temos que ganhar dinheiro, como é lógico, temos de trabalhar e muitas vezes não conseguimos ganhar dinheiro em coisas que nós realmente gostamos. Mas se dentro disso, nós não é propriamente... é gostar do que se faz, apesar de tudo. E seja o que for que nós vamos fazer... Mas há quem goste de ficar só no sofá, não é? Pois, isso eu conheço muita gente assim. Mas mesmo no sofá, sei lá, podem pensar, podem... Pois, essas pessoas eu não sei o que aconselhar, porque há as vítimas da sociedade, essas pessoas que adoram ser vítimas constantemente e que contam com pessoas como nós para as ajudar. Ok. Eu a essas, não sei, essas não têm remédio. De certa forma gostaria que elas se levantassem e trabalhassem, porque nós também estamos fartos de andar com as pessoas ao colo, é um bocado assim. Mas seja como for, eu gosto imenso de escrever, porque muitas vezes não é o escrever, é ler aquilo que eu escrevo. É fantástico. Gostas de ler o que escreves? Gosto de ler o que escrevo. Tu consegues ler o teu livro várias vezes ou não, escreves eu só leio uma vez porque às vezes tenho vergonha. Às vezes tenho vergonha. Oh, meu Deus, eu escrevi isto. Não, gosto de ler porque apercebo que todos os meus livros, muito embora tenham uma componente erótica, têm uma parte de vida tão importante e tem uma mensagem tão importante que eu gosto de ler porque me sinto orgulhosa. De certa forma, leio e digo assim, fogo, fui eu que escrevi isso. Fui eu que escrevi isso. Portanto, há dentro de mim alguém que eu não conheço totalmente, ou que não sei que essa pessoa existe. Consegues conhecer-te através da tua escrita, sim, é isso? Justamente. Eu consigo perceber que, de certa forma, às vezes até fico triste, porque, de certa forma, me apercebo que a mulher que escreveu isto passou por imensas situações em que retirou algo e mesmo assim consegue transmitir com a boa disposição que eu tento passar e com... Sim, porque a Elsa está sempre bem disposta. Eu nunca te vi, em todos estes anos, nunca te vi nem mal disposta, nem mais triste. O primeiro livro tem a ver com isso. Eu escrevi o primeiro livro para dizer às mulheres, e fui a um programa da Fátima Lopes, em que eu dizia, estou farta de vítimas. Eu quero que as pessoas saibam que nós, apesar de tudo isto, nós podemos sorrir, nós podemos ser felizes. No meu pé eu tenho escrito, escolho ser feliz, porque é essa parte, eu escolho realmente ser feliz. Tu tens também uma tatuagem da tua marca, não é? Da tua marca, da EP. Tenho. A EP tem, quando eu lancei o livro, ao dizer isso, houve muitas mulheres que puseram esta tatuagem. Mas tu tiveste que lhes dar o logotipo, não?
Que é para ser sempre igual. Elas é que marcaram Ah, no tatuador e deram o logotipo e eu só fiz a minha depois delas. ok. Porque acho que de certa forma até tive uma certa vergonha em não ter. É não ter não a tua própria Porque marca. esta marca tem uma espada. E acho que, de Sim, certa aqui dá forma, para ver bem. é a espada que todas as mulheres precisam para vencer alguns preconceitos e alguns problemas e também para nos defendermos contra os agressores que Achas também que é preciso existem. sempre uma espada? É preciso É que também há sempre uma aqueles golpes espada. assim, aquelas coisas. Não, mas uma espada tem um certo respeito. Pronto. E porque, de certa forma, o meu nome em francês é épée e épée é uma espada em francês. C'est bien ça, hein? C'est bien. Fica bem Bah, a dis dizer donc, isso. bah, dis donc, Fica ça, bem a ça, c'est dizer. Fica bem a dizer isso. C'est très chique. Sim. Mas, de certa forma, o que é que eu digo aos jovens? Que não, às jovens, as mulheres sobretudo, que trabalhem, que façam a vida delas, que não vivam. A liberdade começa quando nós conseguimos pagar as nossas coisas, para podermos ter escolha, para poder ir embora, não é? Para Bater a poder porta. sustentar os nossos filhos. Tens 3 filhos. Tenho 3 filhos. De forma a que, a um dado momento, tu possas escolher. E essa escolha só nos é dada quando nós conseguimos realmente levantar do sofá e dizer: não vou ficar aqui, muito embora eu goste, mas eu preciso trabalhar para ter escolha. E é isso que eu, de certa forma, digo aos jovens, todos eles, mas sobretudo às mulheres, e é assim que eu ensino as minhas filhas: vocês têm mesmo que levantar e ir, porque nós temos que ter escolha. Elsa, tens 30 segundos para deixar uma mensagem aos teus leitores, aos teus seguidores. Leiam-me. Leiam-me. E sejam felizes. Está bem. O teu próximo livro está para breve? Podemos... O meu próximo livro será O Aroma de Amor e eu estou a escrever o Sushi para 2. Está bem, portanto, em breve teremos mais notícias claro, da Elsa Pires. Elsa, muito obrigada por ter partilhado também connosco esta parte da tua vida. Espero depois, quando tenhas outros livros, também venhas cá, que nos apresentes, claro, com as tuas vertentes eróticas e não eróticas. E olha, pronto. que eu ajudo muito, muito à natalidade deste Ah, é? Então não vou correr o risco de ler o teu livro. Vamos ficar por aqui. Obrigada, Elsa. Obrigada também. Obrigada a todos vocês que estiveram connosco aí desse lado, que nos acompanharam. Espero por todos na próxima quarta-feira, novamente com um programa aqui e ali, aqui no Horizonte. Aqui e ali. Encontros, reencontros e partilhas de histórias que cruzam caminhos com Natália Dias. Esta quarta-feira, às 11 horas. Com repetição às 21 horas. Aqui e ali conta com o apoio Golden House Imobiliária. A sua imobiliária de confiança há mais de 20 anos em atividade no Algarve. Jornal A Voz do Algarve. Informação de confiança. Informação de proximidade. Jornal A Voz do Algarve. Sempre a seu lado, à distância de um clique. Esteja a par do essencial da informação. Informação de confiança com notícias da região. Jornal A Voz do Algarve. Siga-nos em www.avozdoalgarve.pt.